quando você está no fundo do poço, a primeira coisa a fazer é parar de olhar o fundo do poço e olhar a solução. E quando nós temos uma situação de crise, há uma tendência, que até do ser humano, de ficar muito orientado ao problema e pouco orientado à solução. Vê o barco afundando? Vou pular fora. Cara, o pior erro que você pode fazer. Exatamente. O pior erro. Se você entender, se aquela empresa que você tá, que já era bem sucedida antes, não saia. Não saia. Porque se você permanecer e aguentar a pressão e a empresa se recuperar, você vai sair de lá um gigante ou uma gigante. Sim. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast, esse espaço que nós desenvolvemos especificamente para compartilhar nossos achados, tudo que a gente aprende, estuda, produz, com os amigos e amigas do Brasil e do mundo todo, né, Salibão? Com certeza, o pessoal nos ouve em Portugal, nos ouve em Angola, você né? tá indo pra Inclusive, Angola. estou indo para Angola trabalhar com o Banco de Fomento de Angola. Salibão tá indo para Angola, para os Estados Unidos. Em janeiro, vamos lançar em julho, vamos lançar o Liderança Disruptiva em Miami, Disruptive Leadership. Né? Não paramos. Os gringos terão que nos engolir, como já dizia o velho lobo, né, Sandrão? E olha, e mesmo com toda essa agenda, a gente semanalmente está aqui para trazer o melhor conhecimento de gestão para você. E aqui, prioridade, né? Prioridade nossa. E aqui nós temos um conteúdo importante hoje. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente marca a episódio, pode aparecer uma empresa querendo contratar a gente para 3 palestras naquele dia. A gente vai, não tem nós como. Vamos, tá combinado, tá certo. Então, até sacrifícios aqui a gente... Não, nosso compromisso é com você aí, para trazer o conteúdo de relevância. E aí esse conteúdo tem tudo a ver com isso, né? O grande ponto é que em nenhum momento na história da humanidade houve tantas e tão intensas transformações. E profundas. Profundas, Salibão. Profundas. E a questão da crise, a gente até tem que ressignificar, porque a gente vive numa constante crise, né, Salibão? No passado você tinha uma estabilidade. Hoje, geopolítica, clima, questão financeira, tecnologia, concorrência, tecnologia, todos esses vetores fazem com que seja gerado um ambiente muito... Eles sempre tiveram aí, Sandrão, mas eles vieram com muito mais força agora. Vigor e rápido. Rápido, com muita força, Sandrão. A grande questão... Energia. Estão falando que... eu vi uma fala do Ashwa Damodara, considerada a maior autoridade mundial em valuation, né? Ele fala que para a maioria das empresas a inteligência artificial não vai funcionar. Sim. Você acredita nisso? Sim. E ele dá algumas razões. Uma das razões é o custo. É o custo. A gente não sabe quanto vai consumir de energia no mundo hoje. Salibão, eu li uma... Se não tiver energia nuclear, Sandra, não vai rolar. Eu li um ensaio, agora eu não vou lembrar o nome da professora, desculpa, mas a professora do MIT, ela fez uma estimativa. Ela estima que hoje, não futuro, hoje, o tanto de consumo de eletricidade demandado para rodar todas as aplicações de inteligência artificial, se esse consumo fosse um país, ele seria o 7º país do mundo. Olha só. Hoje, você imagina por vir. Então, realmente, isso tudo gera instabilidade. E a grande questão que se coloca é como liderar na crise. Como liderar num ambiente altamente instável, imprevisível e em constante mudanças como o atual. Hoje nós vamos desvendar. E aí nós trouxemos 5. A única coisa que como dizem os americanos, it's a given, né? Que é dado, é que você vai passar por várias crises. Exatamente. E aí nós trouxemos 5 capacidades chaves para você desenvolver para liderar na crise. E não importa se você é líder hierarquicamente, tem um cargo de liderança ou não, todos nós lideramos. Então esse episódio vale para qualquer indivíduo. Mas antes de chegar nesse episódio, falando em liderança, um dos atributos fundamentais do líder é fazer perguntas, né? Perguntas certas. A pergunta certa, aliás, 2 coisas, Salibão. A pergunta certa e também eu não posso indiscriminadamente ficar fazendo perguntas sem parar. Até a conclusão. São os 2 elementos. Exatamente. Como eu aprendo a usar perguntas como uma estratégia central do meu papel como líder? Esse é um dos temas que a gente está respondendo no nosso mais recente livro, A Arte de Fazer Perguntas Transformadoras. Essa é a nossa 11ª obra. Nossas obras já venderam mais de 1,3 milhão de cópias. Tomara que essa aqui ajude a chegar... Tenho vontade de falar milhões, não dá? Mas daqui a pouco.
Tem que ser 2. Chegar a 2 milhões. Então, mas Vamos ser promovido. Quem sabe essa daqui ajuda a gente a chegar nos 2 não tem a menor milhões. dúvida, né? Estamos ali, estamos na boca. Perguntas é para todo mundo. Pergunta para todo mundo. É para médico, para advogado, para empresário. Para empresário, para todo mundo. Empreendedor. Qual que é a boa notícia? Até o dia 10 de junho, nós estamos numa ação de pré-venda desse livro, ou pré-lançamento do livro. A gente vai deixar aqui na descrição desse programa um link para você adquirir o livro. E quem fizer a aquisição na pré-venda tem direito a um bônus especialíssimo que nós, editora, a gente desenvolvemos só para você. Quer saber qual que é esse bônus? Vai lá no link que você vai ver que é uma possibilidade de você exponenciar seu conhecimento sobre o livro. Agora, o livro realmente foi feito com muita pesquisa, né, Salibão? Prática e teórica, e vai responder a essa questão. Como eu faço perguntas transformadoras? Isso é um tema que eu já venho estudando há mais de 25 anos, né? Sim. Porque eu convivi e trabalhei com os 2 maiores perguntadores da história, né? O Peter Drucker, né? Que toda vez que eu o visitava, eu saía com mais perguntas do que com respostas. E com o próprio Jim Collins, né? Que eu pergunto para ele sempre quando que é o próximo livro. E a resposta dele, eu estou tentando descobrir a próxima pergunta a ser respondida, né? É tão incrível o Jim Collins, né? Que ele escreveu o Built to Last e o Feitas para Vencer, que foi um blockbuster, vendeu 5 milhões de exemplares, né? E foi, na verdade, eu conheci o Jim Collins quando ele era James Collins, quando ele não tinha livro nenhum, né? Então, nossa amizade já vem lá de trás, quando ele tinha 30 e poucos anos. E depois de alguns anos, né, que passaram, eu falei, nossa, Jim, você não vai escrever algum livro, né, que faz um follow? Ele falou assim, José, eu estou tentando descobrir a próxima pergunta a ser respondida, né? E num jantar com um executivo da McKinsey em São Francisco, ele, numa discussão entre os 2, eles vieram com a seguinte pergunta: por que empresas que foram durante muito tempo empresas medíocres, na parte de preço da ação, resultado, né? E de repente fizeram um loop e viraram grandes. Uma giant question. Great question. Olha que pergunta dura a ser respondida, Sandro. Olha que pergunta difícil. Isso derivou todas as respostas dessa pergunta. As respostas de perguntas não são perguntas fáceis, são perguntas complexas. Faz a pergunta ser relevante, né? Por isso que ela tem que ser tão estudada, é o que nós trazemos no livro. Isso, pô, perfeita a sua colocação. Então, até dia 10 de junho, faça a aquisição agora mesmo e você vai ganhar um bônus hiper especial. Agora, vamos na liderança na crise, né, Celebão? Sabe que, pra gente começar essa história, pensa que o papel do líder num ambiente de alta instabilidade, fundamentalmente reduzir a entropia, o caos emocional gerado pela crise, para contribuir para que todos estejam focados no negócio sem perder a ambição, porque a ambição pode ser sacrificada no ambiente de crise, né? Eu posso ser mais conservador, mais reativo. Isso sempre foi o comportamento das empresas. Até tinha uma terminologia, né, Salibão? Agora vou ficar respirando por aparelhos. Tá crise? Vou respirar por aparelhos, não vou mexer. Só que é o seguinte, se você ficar respirando por aparelhos e não fazer nada, vai chegar alguém com uma solução melhor e aí sim você vai estar numa crise quase irreparável. Então o líder, ele tem, de um lado, ter o controle emocional para reduzir a instabilidade emocional, para que todos estejam orientados ao que tem que ser feito sem perder a ambição, ou seja, foco no curto prazo. Eu sempre digo, numa crise, meu objetivo central é sair mais forte da crise, não só sobreviver, mas sair mais forte. Esse é um bom enunciado, né, Salibão? Toda pessoa que entra em qualquer empresa, Sandrão, toda pessoa que funda qualquer empresa, tem que entender que a crise, ela vem. É inevitável que ela venha. Às vezes ela vem de uma forma recorrente, Sandrão, e vem rapidamente. Momentos de tranquilidade no mundo empresarial, eles não existem mais. Né? Nunca existiram, né? Na verdade, hoje está até pior. 70, 80, quando você tinha uma vantagem competitiva. Você tem razão. Você tinha criou aquela... Depois da tempestade vem a bonança. A própria GE, quando nós falamos, que você trabalhar na GE nos anos 80 e 90... Previsível. Cara, previsível. Você tinha até uma escola que fazia com que todos ficassem com o mesmo pensamento, né? Era o Jack Welch reproduzido várias vezes. Crotonville. Formou mais de 31 CEOs com a metodologia dele, né? Esse mundo já não existe mais. Né? Longe disso. As rupturas hoje de qualquer natureza são muito maiores. E com rupturas vem crises. O teu negócio não fica do mesmo jeito.
Ele muda Você tem que aprender a drasticamente. liderar na crise. Você tem que aprender não só questões gerenciais, como a gente tanto fala aqui, mas a própria administração da crise em si. Sem dúvidas. Para que a crise vire uma oportunidade Sem dúvida. e não seja algo destrutivo. Tô com você. Não é verdade? Tô com você. Eu digo que Tô com você. a melhor maneira de você saber o potencial de uma pessoa é colocando ela sob pressão. Colocando ela em crise. Daí a pessoa pode morrer, né? Como pode emergir, e aconteceu comigo, né? Porque eu me coloquei em situações de crise várias vezes na minha vida, e pode emergir uma pessoa, assim, um profissional muito bacana, entendeu? Muito superior. Então não tem como, né? Você tá no meio empresarial e não gostar da crise. Ninguém gosta. Mas ela ela faz parte do dia a dia, queira ou não. Queira ou não. Aí, para te ajudar, nós mapeamos 5 capacidades chaves. 5 capacidades-chave para você liderar na crise. Vamos lá? A primeira é central, numa das nossas obras a gente fala muito sobre isso, é uma comunicação, tem que ser transparente, assertiva e absolutamente clara sobre a crise, né, Salibão? Porque há uma tendência que no meio de crise você começa a guardar informações. Sim. Ao contrário, o líder tem que ser um comunicador mais frequente do que nunca. Exatamente. É o que o Jim Collins chama de confrontando os fatos brutais. Confronting the brutal facts. Não esconda nada. Né? Não esconda nada, né? Late que nem cachorro, anda que nem cachorro, abana o rabo que nem cachorro, é porque é cachorro. Então, a partir do momento que é cachorro, vamos então discutir o que nós vamos fazer com essa situação. Tocar. E não ignorar. E não ignorar. Você sabe que... Então, no nosso livro de cultura, a gente conta a história da... Tem até um podcast ótimo aí para você, que nós produzimos sobre o Satya Nadella à frente da Microsoft. Quando o Satya Nadella pega a Microsoft, é um caso clássico. A empresa estava gerando resultados positivos, mas em crise, né, Salibão? Dito pelos próprios líderes da Microsoft, essa empresa é uma empresa insular e fadada ao fracasso. Quando ele assume, uma das características centrais de Satya Nadella, em 2012, é isso, Salibão? 12, né? Foi comunicar tudo, ele ser o comunicador, tudo com transparência e clareza. Né? Ele não abriu mão disso. Tanto que ele sempre foi o principal guardião da cultura da Microsoft e ele, diligentemente, ele tinha 3 falas que ele repetia a todo momento: somos uma só Microsoft, o cliente é o que mais importa, não somos uma empresa sabe tudo, somos uma empresa que aprende tudo. Ele assumiu, ele não escondeu a crise. Ele deu visibilidade a ela para que todos tivessem uma clara dimensão e mais segurança, né, Salibão? Porque não adianta você não falar das coisas, todo mundo está percebendo, né? Exatamente. Como dar mais segurança para as pessoas trabalharem naquilo que era fundamental, a transformação da empresa. E o que acontece muito, Sandrão, quando você tem a crise, os líderes, para não preocuparem os colaboradores, eles não deixam transparecer. Exatamente. E aí comete um erro, né, Sandrão? Porque todo mundo trabalha como se nada tivesse acontecido, né? Quando nós estamos falando em confrontar os fatos brutais, nós estamos falando desde o PLP, do presidente ao porteiro, né? Exatamente. Confrontar os fatos brutais. Segundo, os líderes demonstrarem que eles são vulneráveis. Sim, vulneráveis. Não queiram demonstrar que você... Porque na vida é interessante, porque quanto mais winners você dá, né, que vem do tênis, mais confiante você fica, né? E você sabe que alguma hora você vai errar. E se você está errando, você tem que falar... Se abrir para as pessoas, falar: eu estou errando, me ajudem. Reconhecer, me ajudem. Eu não sou perfeito. Senão você não vai melhorar seu golpe. Não vai melhorar seu golpe. Não vai melhorar seu golpe. Me ajudem, né? Animal. Precisamos de todo, como dizem os americanos, hearts and minds. Nós precisamos, em qualquer situação, a gente precisa dos corpos, dos corações e mentes. E das mentes. Não só as mentes. 100%. Dos dois. É o desafio de qualquer líder hoje, é ter o coração e as mentes 100% dos colaboradores. E se você pegar os números de pesquisa que tem aí, são alarmantes. São alarmantes. Os engajamentos, nível de engajamento é terrível. Já vi coisa assim de 70% de desengajamento da empresa. Imagina aquele corpo que está lá, Sandrão. Não tá 70% desengajado, que horror. E Salibão, a história da vulnerabilidade é muito boa, né? Porque a vulnerabilidade, quando bem comunicada, ela é uma fortaleza, não uma fraqueza, né? Ela gera confiança e não insegurança, né? Sim. Ela tem que ser bem comunicada.
Por isso que tem o primeiro atributo é comunicação, o segundo é inegavelmente saber lidar com pressão, né, Salibão? Com certeza, né? A pressão, it's a given, né? No mundo empresarial é dado, já é um dado. Acho que isso tem até correlação Não clara tem com como, o né? universo Qualquer pessoa... que você sempre atuou, que foi o mundo da alta performance. Sim, concorda? sim, com Acho que certeza. esse talvez seja um dos principais paralelos que faz com o mundo da alta performance esportiva, que você sempre atuou, com o mundo dos negócios, né, Celibão? A pressão tá dada, né? A pressão tá dada. Eu brinco, eu tinha um amigo meu que virou técnico da Academia Militar dos Estados Unidos, lá em West Point, e a gente brincava, né? Eu era diretor do camp de verão, e aí eu ensinava as crianças, né? Falava assim, I love pressure. Eu amo a pressão. Eu amo a pressão. Então eu fazia 300 crianças gritar I love pressure. Entendeu? Porque a pressão tá aí nas nossas vidas. Não né? adianta... As pessoas brincam comigo porque eu tenho uma carreira já de quase 40 anos, né? E sabe, você teve algum momento de tranquilidade? Eu falei, olha, acho que nos meus 40 anos, assim, 1 ou 2, 38 anos de... A vida é assim, Sandrão. Ô, Salibão, acho e você que... tem que saber tratar com isso. Existem maneiras, você precisa de ajuda, tem pessoas que precisam de mais ajuda do que outras. Sem dúvida. Mas você tem que estar consciente do seguinte, se você é treinado, né? Se você consegue gerir a sua pressão, algo incrível vai sair de você. Algo incrível vai sair. Porque o Peter Drucker, por exemplo, né? Ele, antes de se virar o Peter Drucker, ele foi editor de jornais, né? De grandes jornais na Alemanha e na Inglaterra. E os chefes dele, e os 3 eram bem diferentes, mas eles tinham uma coisa em comum. Não existe limites para o que um ser humano pode fazer. Eles tinham mas essa crença. Para isso, ele colocava tanta pressão nele que emergiu um cara gigante. Incrível, né? Você acha que se dessem assim uma semana para ele escrever, ele tinha que entregar todo dia às 7 horas da manhã, Sandrão, o editorial. Ele varava a noite todas as noites para entregar o editorial. Você forja um comportamento baseado nisso. Salibão, a gente fala sobre as transformações do ambiente atual, que são muito intensas e tal, mas a crise, ela é muito presente na vida do empreendedor do Brasil, né, Salibão? Você pegar toda a sua trajetória à frente nós temos o que o mundo inteiro tem, mais os fatores Brasil. Não era um fator, né? E mais os fatores Brasil. Porque você pegar toda a sua trajetória como empreendedor, aqui você tem que ser um herói, desde né, lá que você começou a HSM, até o momento que você se afastou da HSM, né? 35 anos, né? Algo do gênero, eu fiquei 30 anos na empresa. 30 anos e mais... E depois, desde 2007, nós estamos nessa jornada. 2017, né? Então são 38 anos. Pois é. Mas esses 30 anos que você teve mais na organização, crises mesmo, você deve ter passado por dezenas. Passando no primeiro evento, que a gente quase morreu no primeiro evento, né? Eu trabalhando com, na verdade, foi incrível, que eu consegui o primeiro patrocinador antes de conhecer o palestrante, né? Foi por um acaso, através de uma aula de tênis, que o cara se encantou com a minha ideia, o Ronald Winston, nos deu $10 mil na época, seria, sei lá, 50 mil hoje. E a gente não tinha palestrante, e ninguém, como a gente não tinha nome, não tinha nada, ninguém queria vir pra gente. Ele colocou o advogado dele para vir falar pra gente, né? E aqui nós, para falar de lobby governamental, o Brasil estava saindo do militarismo, então o lobby começou a ser muito falado e tal. Trouxemos o Richard Copenhagen. Eu com 26, 27 anos, fiz o melhor que eu podia, fui para Washington, e lá eu via que ele não estava engajado com o meu evento, ele estava engajado com outros interesses. Exposição do quadro aqui no Brasil, vindo aqui, trazer as filhas para tirar foto nas favelas, esse tipo de coisa. E eu tentando, né? Era garoto ainda. E, logicamente, a gente fez 2 eventos, um no Rio e um em São Paulo. Nós começamos com 30 pessoas no Rio, a gente esperava 300. Então já começou, o problema já começou lá. Dessas 30, foram todas embora até as 3 da tarde, o evento era para durar até as 5. No dia seguinte, a gente tinha 80 pessoas em São Paulo, né? A gente pegou um avião para vir para cá. O Harry e a Marina tiveram que vir de ônibus, porque a gente não tinha dinheiro, né? Tava palestrante. E o Harry chegou para mim, ele já tinha quebrado uma vez. Eu nunca tinha quebrado. Eu fui jogar tênis, fiz mestrado, fui pro circuito e a HSM foi praticamente meu primeiro emprego. O Harry olhou para mim e falou, se ele fizer o que ele fez no Rio, nós vamos quebrar. Nem vamos começar. Você vai quebrar no seu primeiro dia de trabalho. Sim. Aí eu entendi. Eu estava sob a maior pressão do mundo. O que eu tive que fazer? Eu tive que
encarar os fatos brutais. Eu tive que chamar o palestrante, Richard Copenhague, e falei, olha, imagina, o cara é um advogado famoso nos Estados Unidos, né? Encarar um cara de 27 anos de idade e falar assim, se você repetir o que você fez no Rio de Janeiro, amanhã nós estamos quebrados. E daí você vai ter que deal with me. Você vai ter que tratar comigo. E ele era pequenininho assim, ele me olhou e começou a tremer, né? Bom, nós fomos lá, respirei fundo, nós fomos para a cabine, onde tinha um computador. Lá naquela época não tinha computador pessoal, né? Notebook. Fomos para o computador lá do Maxud Plaza, ficamos das 11 da noite até as 5 da manhã, refazendo toda a apresentação. Eu, com muita tranquilidade, ajudando ele a falar, mas eu não ignorei aquela situação. Você encarou. Eu encarei os fatos brutais e peguei o cara e falei assim, cara, você não vai fazer isso com a gente, entendeu? Então, a partir daí eu gerei muitas crises. E aí você pega que o estado emocional é central, né, Salibão? Assim, se eu explodisse, Sandrão, e aí vem do tênis, né? O tênis me ensinou a me controlar. Todo quem me conhece sabe que eu tenho um pavio curto, mas o meu pavio ele volta rápido, né? Ele explode, depois ele ele volta rápido, né? E aquilo me ensinou muito, né? Porque no tênis eu já tive situações, quantos jogos eu joguei que foram 7-6 no terceiro, tava perdendo 5-1 no terceiro, virei o jogo, né? Coisas incríveis, né? Jogar com raquete quebrada, né? Teve que ganhar de raquete quebrada. Tem que encarar o Kirmair, que na semana anterior enfiou 6-2 no Macklin, que era o número 1 do mundo, encarar ele na quadra central no Country Club do Rio de Janeiro, com um globo, né? O cara cheio de patrocinador, com um técnico, preparador físico, e eu lá com uma camisa de uma marca, short de uma, tinha caído do ônibus na noite anterior, minha mão estava inchada, e eu fui lá e quase ganhei do cara, Sandrão. Tive 6-7 points, né? Mas esse tipo de coisa, né? Então nós estamos aqui. Sobretudo, saber lidar com a pressão e manter a calma. Eu sempre digo, né, que... aliás, o nosso amigo Geraldo Rufino comenta isso, né? Quando você está no fundo do poço, a primeira coisa a fazer é parar de olhar o fundo do poço e olhar a solução. E quando nós temos uma situação de crise, há uma tendência, que até do ser humano, de ficar muito orientado ao problema e pouco orientado à solução. Se martirizando, e agora e tal, com pouco tempo para olhar a solução. Isso envolve um profundo controle emocional para poder separar o que não é controlado do que eu posso fazer para sair dessa situação. E acreditar muito no processo, né? Eu acho que o que o Salib trouxe como exemplo é um exemplo clássico. Claro que você não tinha esse nível de discernimento no passado, mas o Salib ele acreditou no quê? No processo. O processo de rever o conteúdo para melhorar a experiência do cliente. Acredita no processo. Qual que é? Rever o processo, evidentemente, uma situação de estabilidade ele pode mudar, mas acredite no processo. Porque, de fato, no meio do furacão, você não vai... Se você não tiver controle emocional, você não vai ter discernimento. A pandemia mostrou isso para nós, né? Durante a pandemia, eu tomei a decisão, né? Porque eu nem tenho mais aquela conta do Telegram, né? Eu nem tenho mais. Eu falei, todo dia eu vou gravar um áudio no Telegram de acolhimento. Qualquer mensagem. Mantenha a serenidade, vamos lá. Eu gravei 560 áudios. Natal, Réveillon, Carnaval. E até hoje algumas pessoas me falam, aqueles áudios foram muito importantes. Nós encontramos um participante no evento, no workshop passado, que até se emocionou. Então você percebe, e eu falava justamente isso. Você tem um dia com serenidade. E sem serenidade, você não consegue ultrapassar a crise. Eu sei que é difícil, todos nós sabemos, mas se o nosso objetivo é realmente sair fortalecido, tem que ter serenidade. Invadindo aqui o podcast, porque a gente tem uma notícia que não deu tempo de colocar nesse podcast, né, Salibão? Qual é? Pois é, o nosso podcast ao vivo, né? Olha que legal. Do nosso sócio, falando sobre o nosso livro, né? A Arte de Fazer Perguntas Transformadoras, que é um trabalho que o Sandrão e eu já viemos fazendo já há vários anos, né? Que a gente acredita muito no poder da pergunta, a pergunta certa, né? Pergunta certa, negócios prósperos, pergunta errada, falência, né, Sandrão? É isso aí. Que tal você participar de um podcast ao vivo? Você pode mandar sua pergunta, a gente vai responder, vai interagir. Nosso primeiro podcast ao vivo, Salibão. 10 de julho. 10 de julho, ao vivaço. Você vai entrar, poder mandar sua pergunta, interagir, e nós vamos trazer um conteúdo de primeira. 1 hora de conteúdo orientado ao nosso livro, onde a gente vai desvendar toda essa lógica. É conteúdo de primeira linha sobre perguntas, e você vai poder fazer
a sua pergunta, já que é de perguntas, né, Salibão? Então aí, ó, já põe na sua agenda, já reserva aí, dia 10 de junho, Agora, mês que vem, às 20 horas. 10 de junho às 20 horas, aqui você vai acompanhar no YouTube, o nosso podcast ao vivo, vai poder interagir em tempo real com a gente. Não perca, no YouTube, aqui no canal, Gestão do Amanhã, 10 de junho, 20 horas, imperdível. Comunicação, manter a calma sob pressão. Terceiro, colaborar com usando a força coletiva, né, Salibão? Você já comenta, recentemente nós tivemos um evento, workshop de liderança, onde você fez aquela exposição maravilhosa com o André Heller sobre alta performance nos esportes. E você, eu me recordo de um slide que você tem do Nadal, mesmo no esporte individual, a pessoa para ter performance, ela tem que ter ajuda de outras pessoas. É uma foto do vestiário do Nadal. Sim. Tem 6 pessoas. Nenhum esporte individual deixa de ser coletivo, né? Numa situação de instabilidade e crise, é mais importante ainda você contar com pessoas. Sim, as pessoas têm que estar unidas, né, Sandro? E eu acabo, não sei se você lembra, eu acabei essa aula junto com o André, com aquele vídeo daquele filme Um Domingo Qualquer, estrelado por Al Pacino, onde ele tinha uma última oportunidade. Ele foi um grande técnico no passado, fez muita besteira depois, perdeu todo o dinheiro dele. E aquele time também tinha uma última oportunidade de ir para a final do campeonato, né? Só que eles estavam todos desconjuntados, estavam sob pressão. E ele faz um pep talk, né? Que os americanos sabem fazer muito bem, né? Muito bem. Aquela fala, tipo... Aquele pitch, né? Tipo o Coração Valente, né? Do Mel Gibson, lembra daquele pitch que ele deu? Fantástico, né? O americano é muito bom nisso. Então é importante. A narrativa, Salibão. A narrativa, o próprio Martin Luther King, né? Sim, I have a dream. I have a dream. Né? Imagina se o Martin Luther King falasse, I have a plan. Né? Mas olha a comunicação aí de novo, Salibão. De novo, né? Comunicação, com coisa. E ele fala no final... esse vídeo é visto por todas as equipes esportivas dos Estados Unidos. Ou nós nos arrumamos como equipe, ou nós vamos morrer como indivíduos. Simples assim. Simples assim. Quando você tem uma crise e quer que seu time entre em colaboração, essa frase, aliás, esse filme está na internet de graça. Ou nós nos arrumamos como equipe, ou nós vamos morrer como indivíduo. Se você acha que, não quero colaborar, não sei o quê, para muita coisa. Não vou incomodar as pessoas, não vou envolver, você vai dançar. Se você acha isso, você vai morrer como indivíduo. Sozinho. Porque a morte está lá. Vou sair da empresa. Vai explicar depois que você saiu de uma empresa que quebrou, entendeu? Eu passei isso na HSM, foi vendida 5 vezes comigo dentro, por inúmeras razões. Ela entrou em crise 5 anos antes de eu sair. E eu falei, essa empresa pode até deixar de existir um dia, mas enquanto eu estiver aqui, ela vai se existir e vai virar uma empresa relevante. É o seu legado. Eu passei 5 anos da minha vida para fazer essa transformação. Respirei fundo, tive muita ajuda do Guilherme Soares. A colaboração. Hoje é uma empresa próspera, faturando milhões. Exatamente. 200 colaboradores hoje, comandada magistralmente pelo Reinaldo Gama e equipe fantástica. Mas olha, Sandro, custou caro. Né? E aí... E os grandes sacrifícios não vem barato, né, Sandro? Não vem barato. Não e vem barato, por isso você tem que ter gente com você, né, Sandro? Né? Desde... E eu tive. O Guilherme Soares, ele foi um baita parceiro. Né? Então, isso você pode entender essa questão da colaboração, desde pessoas mais próximas do seu ciclo íntimo, né? Até a equipe mesmo. Eu gosto muito daquela frase, né? A inteligência coletiva é mais poderosa do que a pessoa mais inteligente da sala. Então, se você está numa situação de instabilidade e crise, você vai ter que contar com uma inteligência coletiva importante para sair dessa crise. Negligenciar isso não é inteligente. Mas olha como está correlacionado às outras dimensões. Tem que ter controle emocional. Porque veja, isso é importante, né, Salibão? Numa situação de crise, todos vão estar olhando para quem? Para o líder. Se ele não tem controle emocional, ele transpira insegurança, as pessoas também vão ficar inseguras e não vão colaborar. Se, por outro lado, esse líder tem controle emocional, se comunica adequadamente e convida todos a colaborar, isso traz mais serenidade, a pessoa sente parte integrante da solução e não só do problema e vai envidar os melhores esforços para que aquilo dê certo.
corpos vão ficar pelo caminho, tem pessoas que não vão topar, não tem problema. Mas se o seu foco é a sustentabilidade do negócio, também é outra possibilidade de você mapear realmente quem interessa estar com você. Então, um terceiro atributo é pensar coletivamente, agir coletivamente e contribuir e contar com a contribuição de todos os colaboradores desse negócio. No seu caso é interessante, Celibon, fala. Não, vai lá, vai lá. No seu caso tem uma coisa interessante, que você construiu um networking de valor ao longo da sua trajetória. E quando a gente fala contribuir numa crise, colaborar com outros, no seu caso foi inclusive colaborar com potenciais fornecedores, que eram os palestrantes. Sim. Você teve crises onde o palestrante foi fundamental para ajudar você a resolver a crise. Sim. Eu cito o caso daquela palestra sold out, lotada do Kotler, né, que veio 1.000 pessoas a mais. 2.000. E o Kotler teve não tinha que lugar, fazer 2.000 pessoas de lá de fora do auditório não tinha lugar. Bombeiro reclamando, foi um inferno, eu tava lá. E aí o Kotler topou dar outra palestra na sequência, percebe? De novo, numa crise, calma, quais são as soluções, e se ele desse outra palestra, ele colaborou com o negócio, né? Você sabe que eu vejo hoje, Sandrão, algumas empresas em recuperação judicial, né? Aqui esse país não é brincadeira. Não, o Brasil não é moleza, não, cara. O Brasil não é para... Não é pra amadores, hoje nós, né, cara? Sandrão, hoje nós não sabemos Não é pra amadores, quanto é a inflação. cara. Não é pra O amadores. povo brasileiro não sabe quanto é a inflação. Sandrão. Não, e cara... Agora, você imagina você atuar no mercado de consumo sem saber quanto é a inflação para saber quanto você cobra. Não. Então, o que não falta tudo é desafio. é recuperação judicial. Ah, vê o barco afundando, vou pular fora. Cara, o pior erro que você pode fazer. Exatamente. O pior erro. Se você entender, se aquela empresa que você tá, que já era bem sucedida antes, não saia. Não saia. Porque se você permanecer e aguentar a pressão e a empresa se recuperar, você vai sair de lá um gigante ou uma gigante. Sim. Né? Porque abandonar o barco é fácil. E depois, se você abandonar a empresa e a empresa quebrar, você vai ter que explicar pro resto da tua vida por que você estava naquela empresa e você saiu da empresa. Então não é tão fácil assim abandonar o barco, né, Sandrão? Você colocou um exemplo tão bom, né? Eu poderia ter feito isso na HSM. Sem dúvida. Mas por que Sandrão, não? você imagina que uma das pessoas mais influentes, os acionistas da HSM, implorou para descontinuar o negócio, Sandrão. Na minha frente. Na minha frente. Falei, não vai acontecer. Para mim, Sandrão. Isso é legado. Eu saí de lá em um minuto. Para você, fazia coisas importantes. Falei, não. Eu falei, eu vou botar as empresas nos eixos, vou aguentar a pressão aqui, vou achar aquelas pessoas, aí o Guilherme foi fundamental, e nós tiramos a HSM da situação bem crítica para virar a HSM que é hoje. É fantástica, né? E você deu um exemplo bom, essa história da recuperação judicial, né? Aí você vai ter que buscar realmente colaborar com todo mundo, com fornecedores, que inclusive são credores do negócio, tem que ser com parceiro. Colaboradores, tem que Por isso realmente... que é tão importante tratar bem. Por isso que é tão importante você não espremer fornecedor. Sim, ter parceiros. Imagina se você fornece, né? Paga o fornecedor depois de 6 meses, né? Tem aquela... Que eu odeio esse sistema de pagamento. E odeio. Aquele Miguel, né? Odeio, veio a nota errada, mais 30 dias. Eu acho que uma falta de respeito com qualquer... Isso é de quinta. Quinta categoria. De quinta. Para quem cobra, faz o fornecedor receber 6 meses depois, ó. Não, e vem aquelas estratégias espúrias, né? Não, vai, 60 dias para pagar. No dia 55, olha, a nota veio errada, porque o código errado, mais 60. Cara, isso não existe, gente. Né? Aí você quer colaborar com o cara. Aí quando você tá mal, você vai querer colaborar com o cara. A relação hoje, fornecedor, empresa e cliente, ela tem que ser única, tem que ser genuína. Estamos juntos nessa. Se eu me recuperar, eu vou comprar muito mais de você. Exatamente. E chega na hora, por isso que tem que ter... Isso é constrói confiança. E não tratando mal, né? Confiança. Porque às vezes os seus fornecedores vão ser as pessoas que vão ajudar você a sair da crise. Não há dúvidas. O conhecimento, os seus clientes vão ajudar você a sair da crise. Não há dúvidas, cara. Não há dúvidas. Agora, se você não tem uma relação baseada em confiança, você não vai conseguir construir isso. Então, olha lá. Primeira, comunicação. Segundo, manter a calma sob pressão. Terceiro, colaborar. Quarto, você vai ter que ter ideias originais. Né? Sim. Usar a cabeça de todo mundo na empresa para trazer soluções. E ninguém melhor, não existe nem consultor que pode ir lá resolver o problema numa empresa na crise. Ele pode estimular as pessoas a pensarem. Mas ele não vai chegar com uma solução. Sabe por quê? Ele não trabalhou lá.
ele não sabe quais são né, o que acontece no dia a dia, não é verdade? E aí você vê, né, Salibão, que eu tava fazendo a anotação aqui, né, cara? Se eu não tiver controle emocional, eu não consigo pensar fora da caixa. Eu não consigo ter discernimento do que para mim vai ser sempre aquela perspectiva, né? Então, e aí olha como tudo cola, Salibão. Eu tenho que ter controle emocional. Você tem que passar uma calma, uma certa paranoia. Sim. Né? Senso de urgência. Senso de urgência para todo mundo, né, porque é isso que eu ia falar. Tem que ter um controle emocional para ter ideia original, mas também para que as pessoas tenham ideias originais. Você acha que uma pessoa hiper insegura, no pressão, ela vai conseguir pensar, ela quer querer salvar a pele dela. Sim. Então você tem que ter controle emocional para envolver as pessoas, colaborar para pensar soluções fora da caixa. E aí entra o nosso livro, né? A arte de fazer perguntas transformadoras, porque em tempos de crise, sem dúvida. A pergunta e se, what if, chega a ser a principal pergunta. What if? Imagina você mandar todas as pessoas da organização a pensarem no e se a gente fizer isso. E se fizer aquilo. Imagina quantas ideias vão aparecer. Quantas soluções podem aparecer. Quantas soluções, né? E aí você usa, né, a criatividade de todos na empresa. Aí tem um paradoxo legal pra gente explorar, né? Se a gente for analisar ideias excelentes que transformaram o mundo, geraram empresas incríveis, eu vou citar o Airbnb. Não sei se você sabe a história do Airbnb, nós contamos a história, de novo, como o Airbnb surgiu de uma pergunta transformadora nesse livro. Mas a história do Airbnb, ela advém de uma crise. Os dois sócios do Airbnb, os dois fundadores do Airbnb, eram estudantes de design, né? Eles estavam em São Francisco. E o inquilino, que fala, não, o senhorio, né? Do imóvel que eles alugavam, aumentou muito o preço do imóvel. E eles se viram às voltas, né? Né? O proprietário, né? O proprietário, né? Senhorio, é o tempo da escravidão. Pois, mas acho que é senhorio que chama. Ainda chama senhorio. O dono. Proprietário, né? Proprietário. Dono. Ele aumentou muito em São Francisco, né? Aumentou muito o valor da locação e eles eram duros, não tinham dinheiro. Se viram numa crise, porque estavam estudando lá, eles queriam continuar lá. E aí, nessa crise, eles tiveram, primeiro, os dois, não eram só, ó a colaboração, tiveram a calma o suficiente para fazer uma pergunta, né? Ao observar o imóvel deles, tinha um dormitório, 2 dormitórios, um que ficava vago. What if, né? What if? E se eu alugasse esse apartamento vago para uma pessoa que quisesse se hospedar aqui? Por quê? São Francisco estava no meio daqueles eventos enormes de São Francisco, do Salesforce e tal. São eventos que a cidade para. Muitas pessoas sem encontrar hospedagem em São Francisco. Falam, poxa, e se eu alugasse o nosso quarto para alguém que está procurando imóvel? E deu certo. E aí por que Airbnb? Porque eles colocaram um colchão de ar. Eles não tinham cama, um colchão de ar e ofereceram o café da manhã. Provavelmente salvou o Airbnb, né, Sandrão? É o que criou o negócio. Vai saber se a Airbnb continuasse se não houvesse esse what if, né? Não é? Por isso que o nosso livro é tão importante. Por isso que é tão importante. Se não houvesse essa pergunta, será que existiria o Airbnb? Possivelmente não. Foi de uma crise que emergiu uma solução que transformou um setor inteiro, que é o setor de hospedagem, né? Mas olha a lição. Eles tiveram calma, lembra? Mantenha a calma sob pressão. Colaboraram os dois juntos na encontrar soluções e desenvolveram a possibilidade de um pensamento original baseado numa pergunta transformadora. E se surgiu o Airbnb? Então, olha que interessante, Salibão. Organizações protagonistas dessa nova era surgiram de escassez, não de abundância. Pois é. A gente cita agora o exemplo da DeepSeek. Sim. O exemplo da DeepSeek é ótimo, sim, né, fizeram com 5 milhões de dólares o que a OpenAI fez com 6 bi. Sem dúvidas. 10 vezes menos. E aí, por que a DeepSeek? Nós também temos um podcast excelente sobre DeepSeek, tá aí, vê na playlist, onde nós mostramos que a DeepSeek, a tecnologia da DeepSeek, esse player novo chinês de inteligência artificial, ele só surgiu devido a uma escassez. O governo americano, ainda na época do Biden, proibiu os Estados Unidos de fornecer os chips para inteligência artificial para a China. Disso, os desenvolvedores da DeepSeek começaram a desenvolver outras possibilidades baseadas no e se.
de uma crise emerge uma nova solução que pode fazer uma grande diferença nesse segmento. Pra isso Então, você tem que usar, a escassez ajuda, você tem que né, usar Sandro? o hearts and minds Sim. de todos na organização, né, Sandro? Vai que a solução tá numa pessoa tão mais simples da empresa, Na num pessoa que um você estagiário, menos né? imagina. Né? Na pessoa que você menos imagina. Falando nisso, falando em mentes e corações, a quinta capacidade, a última, tem a ver com corações, que é o que a gente chama assim de Compassion. Compaixão. compaixão. Assumir que está na crise. E saber que você tem pessoas ao seu lado. Exatamente. E assumir... Nossa, quantas exatamente. vezes eu vi, Sandrão, pessoas em situações de pressão e tratando mal outras pessoas. Sim. Tem tempo pra isso agora. Tem um tempo para isso. Ideia idiota. Tem um tempo Nossa, para o que isso. eu já vi isso, Sandrão. É. Isso passa uma falta de confiança, um desespero para a empresa, né? Exato. Não vai dar certo, Salibão. Sandrão, eu tenho um filme para recomendar. Ah. Acho que muitos de vocês já viram aquele filme Braveheart, né? Coração Sim, Valente. Coração estrela Valente pelo- do Mel Gibson. Eu já vi umas 5 Impagável. vezes. Esse filme é um... E foi uma coisa verídica. Sabe o que eu tive na escola, Sandrão? Sim, claro, ele o cara eu existiu, fui- cara. É. Eu fui no campo de batalha. Sim. Aonde sim, o sim, exército- sim. Os escoceses Os escoceses, ganharam de um exército 5 vezes maior. mais forte. Por quê? Coração, Coração. compaixão. Compaixão. Ele pegou a compaixão de todo o povo escocês. Vocês. Ele catalisou tudo aquela crise, aquela instabilidade numa coisa só. E bateu. Isso é fato. O Fato. exército inglês era 5 vezes maior do que o Mais dele. poderoso. Como é que pode, Fato. né? Muito. Ó, e na pesquisa desse episódio, eu peguei uma referência da... Não sei se você lembra, no meio da pandemia, 2020, houve um vídeo que viralizou da CEO da época, da rede de hotéis Marriott, né? Que estava numa situação desesperadora, porque a pandemia envolveu isolamento social. Ernie Sorensen, né? E esse vídeo viralizou principalmente por ela ser genuína e verdadeira. Eu até peguei um trecho da fala dela que exemplifica isso, né? Esse trecho muito interessante. Ela fala o seguinte, ó: posso dizer que nunca passei por um momento mais difícil do que este. Simplesmente não há nada pior do que dizer a associados muito valorizados, pessoas que são o coração desta empresa, que suas funções estão sendo impactadas por eventos completamente fora de seu controle. Ao assumir esse papel, essa compaixão, ela gerou empatia com os colaboradores que estavam numa situação tão desesperadora quanto a dela. É gente que perdeu o emprego, que não sabia como ia sobreviver, como ia se alimentar, e criou uma corrente do bem orientada a tirar a organização dessa situação. Não era possível, mas se organizar para um novo momento que veio quando a pandemia arrefeceu. Então, olha, ao assumir essa vulnerabilidade, ela se empoderou, não se enfraqueceu. Porque a empatia, ela não é só uma virtude humana. A empatia, ela é um motor de performance, porque a identidade gera isso. E, de novo, o mentes e corações, né? Sabe? Hearts and minds. Hearts and minds, É. né? Isso é muito usado nos Estados Unidos, né? E a compaixão E é tão fundamental. difícil de ganhar 100% dos dois, né, Sandrão? É, E não basta você ganhar só razão. 100% de minds. Só razão. Não Só vai razão não funcionar. vale, né? Não vai funcionar. Ou 100% de coração, sem cabeça junto, né? Senão você não vai conseguir encontrar soluções Essa é a pergunta, né? A pergunta-chave do nosso livro. Como ganhar o coração e a mente, 100% do coração e a mente de todos na organização. Olha que coisa. Exatamente. Fantástico. E como numa situação de instabilidade e crise, eu gero soluções sem perder a ambição do negócio. Porque senão também você pode gerar soluções, né, Salibão? Como você falou, fecha, sai. É. Você gera soluções pouco ambiciosas que só vai prejudicar ainda mais a organização. De novo eu enfatizo, numa situação de crise, o nosso mantra deveria ser não sobreviver à crise, mas sair fortalecido. da crise. É impressionante. Olha, pessoal, eu já, como vocês, eu já passei por várias crises, né? Na HSM, né? Crises de repente você combina uma vida com um sócio, uma vida pro resto da vida, né? E de repente, depois de um tempo, a pessoa muda completamente de ideia, porque a única constante que tem hoje no mundo dos negócios é a mudança, né? E as pessoas mudarem, né? E administrei aquela crise. Administrei a crise de 2008, Sandrão. Né? O mundo inteiro. E a gente com escritório no mundo inteiro, Sandrão. Depois veio o Covid. E olha, o que não falta, você pode ter certeza, as crises vêm. Mas se você aproveitar essas oportunidades
para crescer dentro Você dela, sai mais forte. olha, você sai de lá se sentindo aqueles lutadores que, lembra da era medieval, que Sim. colocavam aço, né, para lutar. Guerreiros. Você sente isso, entendeu? Guerreiro. Só tem uma maneira de crescer, de saber, porque no fundo, nós não sabemos até onde nós conseguimos chegar. Mas só essas situações conseguem fazer a gente entender isso, né, Sandrão? Exatamente. Porque Salibão, isso moleza é muito pouco tempo, Sandrão. ela não gera evolução. É. E são crises, podem ser, a gente está falando tanto de crises econômicas, macro, mas às vezes é uma crise pessoal. Sim. Crises pessoais, Sim. né? Como perder um sócio, Sim. Como passar por uma separação, uma morte de um filho, Sandrão. Isso é verdade. Pois é. Cara, eu sempre digo, né, Salibão, um empreendedor, a empreendedora são heróis ou heroínas muitas vezes até injustiçados pelo senso comum, né? Porque as pessoas só veem os frutos da vitória e não veem a trajetória, né? Então, não é uma discussão, não é uma visão de parte interessada, até porque eu estou empreendendo agora na minha vida, um pouco no meu sucesso, eu sempre fui executivo, então eu não falo em defesa própria, eu falo do que a gente observa, né? E realmente eu convivo com muitos empreendedores, onde a principal preocupação desse empreendedor, dessa empreendedora, numa crise, era o que ele ia fazer com as 300, 400 vidas, que eram os seus colaboradores. Né? Assim, o cara não dormia, não é porque ele ia perder dinheiro, não, porque se vira. Quem tem dinheiro se vira, né, Salibão? Era como eu faço com esses 1.500 colaboradores que dependem desse negócio. Acredite. E aí, como você tem serenidade, transforma isso numa fortaleza e segue adiante. Então, vamos sumarizar aqui. Nós falamos em 5 capacidades. Comunicação, calma sob pressão. Comunicação, calma sob pressão. Aliás, é tudo com C, hein? Comunicação, calma sob pressão, colaboração, criatividade e compaixão. 5 Cs. 5 Cs. 5 Cs, Sandrão. E aí a pergunta que eu faço, até escrevi aqui. Imagine que você está com um líder que se comunica numa situação de estabilidade. Esse líder, essa líder, se comunica com franqueza, age com serenidade, fomenta a colaboração, estimula a criatividade e pratica a compaixão. Você não trabalharia com uma pessoa dessas em tempo de crise? Pois é. Agora pense outra coisa, uma pessoa que não tem esses atributos, teria as habilidades, competências para tirar o seu negócio? Saber que qualquer espirro, a pessoa, você não pode contar mais com ela, né, Sandrão? É isso aí. Salibão, eu acho que eu acho que é uma das coisas que eu tenho muito orgulho, Sandrão, sabe? Em todos os meus sócios, né? Você faz parte dessa terceira, se Deus quiser, a última. Se Deus quiser, a última, né? Sandrão, eu digo, o meu sonho é ter o Sandro como meu último sócio. Até meu último suspiro. Até, né? O fim. Eu estava falando, Sandro. Sempre teve oportunidade de sócios que conseguiram. A sua mensagem devia ser como você teve esses sócios ao seu lado. Sim, não, eu sempre, uma das coisas que eu tenho mais orgulho, desculpa, não, pode até deixar, não precisa cortar, não. Foi a minha entrega, né? Eu sempre deixei claro para os meus sócios que eu tinha me entregue a eles. E eles sabiam disso, Sandrão. Sim, que em nenhum momento eu estava olhando para o lado, que em nenhum momento eu estava tentando fazer uma coisa que eles não estavam cientes. E que eu estava lá para o que desse e viesse. Comprometido. Você foi testemunha disso, não? Total, 100%. Eu não tenho dúvida. Você sabe que eu fiz na época que eu fazia mestrado, eu fiz um paper, monografia, um paper, né, acadêmico, onde eu usava ocultamente, evidentemente, né, sem dar publicidade, a história da HSM sob a perspectiva da evolução cultural de uma empresa nacional, e você como guardião da cultura da HSM, que ela só sobreviveu, eu não peguei essa fase recente, mas a fase que eu estava lá eu consegui entender, ela só conseguiu evoluir ao longo do tempo porque você era o guardião da cultura. E sofreu muito porque, primeiro que você não precisava, você podia ter investido em recursos financeiros, você tinha, recursos intelectuais você tinha, você podia fazer qualquer coisa, né? A partir do momento que você investiu nisso e se comprometeu com isso, você foi o eixo que manteve essa organização presente o tempo todo. Esse comprometimento, ele apaziguava o coração das pessoas que estavam inseguras no momento de transição. Sim. O Salib tá ali, o Salib tá ali, o Salib tá ali. Quando a gente começou essa jornada em 2017, Sandrão, você lembra que eu falei para você? Sim. Vamos falar para os nossos amigos? É bom ter a conversa íntima, não tem ninguém ouvindo. Não tem ninguém ouvindo. São dois seres humanos aqui.
que eu falei para você, Sandrão? Sim, que tá até o final. Né? Né? Que tá até o final. Eu Se a seguro- gente escolheu É. fazer isso, a gente vai estar até o final. Eu vou estar aqui, Sandrão. É isso aí. Eu E é vou estar verdade. aqui. Eu vou Né, cuidar meu? do seu paraquedas. Exatamente. E é o que a gente faz, né? Se a gente. Bom, no meio da pandemia, 2020, 95. Não, foi 93, eu tinha um número. 93% das nossas receitas foram pro saco. Sim. A gente só dava palestra presencial, nossa plataforma não tava como hoje. Não fazia 6 eventos. Mesmo que a gente fazia evento presencial, era tudo presencial. É. Nós conseguimos ter serenidade, contar um com o outro, colaborar juntos, Perguntar. migramos rápido O pro Arif. digital. O Arif. Isso aí. Eu lembro que eu tava andando na praia, ainda dá pra andar na praia. Tava andando na praia, em Santos. A merreca já tava aparecendo. E eu gosto de andar por causa disso. Novamente falei, Salibão, mandei na hora um áudio pra ele. Salibão, vamos pro digital que vai dar ruim. Né? E fizemos isso. Fizemos. Tanto que 2020 a gente sobreviveu, 2021 foi muito bom pra gente. Nós fizemos mais de 70 aulas online, mandamos por digital e hoje nós estamos mais fortes. Se a gente não tivesse passado por aquilo, a gente não conseguiria. Não, você tem que passar. Tem que passar. O Jason Hung, que é um dos fundadores da NVIDIA, um cara muito... Adoro, interessante ele, né? Adoro até porque tem uma pegada oriental, adoro né? as explanações. Ele falou assim, recentemente, perguntaram para ele, né, que ele foi o paraninfo de uma das turmas de Stanford, né, do MBA, e eles falaram assim, olha, a turma do MBA aqui é fantástica. Esses caras tiveram experiências maravilhosas, um nível intelectual mais alto. Mas poucos aqui vão ter sucesso. Porque os poucos que têm sucesso são aqueles que sabem sofrer. Puta do cacete. Aqueles que sabem sofrer. O sofrimento, pessoal... Forja as pessoas. A gente passa mais tempo sofrendo do que feliz numa empresa. A gente só paga feliz na empresa, não vê resultado. Eu disse, é só sofrimento. E mesmo quando dá resultado, volta para outro ano. Pessoal, a gente tem que saber sofrer. Não é sofrer, tem que saber tratar com o sofrimento. Sim, lidar com isso. E tem que ajudar os outros a saber. Pô, fenomenal. Porque para você espanar é um segundo, para você ir embora é um segundo. Para desistir é um segundo. Para desistir é um segundo. Desistir é fácil. Né? Desistir é fácil. Muito bom. Aprenda a sofrer. E se você precisa de ajuda, olha o gancho. Se você precisa de ajuda, vem com a gente. Essa é boa, né? Dias 13 e 14 de junho a gente vai estar com o nosso workshop Inovação de Ruptura na Prática. Mais do que tudo, vou te falar que o conteúdo é fenomenal. Você vai aprender como inovar no seu negócio. Você vai ver casos reais de sucesso e fracasso. Você apresenta casos de fracasso. Sim. Você vai conhecer gente que já fez isso na prática, aprendendo com seus erros e acertos. Você vai exercitar tudo isso, mas mais do que isso, você vai entrar na nossa comunidade e ter-nos juntos para te ajudar a ser bem-sucedido no seu negócio. Os nossos eventos, como eles são pequenos, é a chance que a gente tem durante 2 dias de ter uma intimidade com a turma para poder contribuir na lata. Nosso compromisso é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, 13 e 14 de junho a gente tem o workshop Inovação de Ruptura, como viabilizar a inovação na prática. É um evento imperdível, faz parte da nossa plataforma de eventos, é a única edição no ano. É a oportunidade que você tem para... Uma das formas de você sair, como a gente mostrou, da crise é desenvolver inovação, né, Salibão? Pensamento original e tal. Tem que aprender a fazer isso. Exatamente. O objetivo nosso é não ensinar simplesmente você a inovar, mas inovar com recorrência, isso aí. Inovar com precisão. Hoje, pesquisas das maiores empresas de consultoria no mundo inteiro mostram que 85% das iniciativas de inovação dão errado. Qual o objetivo do nosso evento? Fazer com que a inovação fique mais certeira. A gente está estudando esse tema há anos. Para que você tenha recorrência, para que seja precisa, Sim. Né? Sim. Para que você não gaste recursos inovando na coisa errada, né? Você vai conhecer lá, inclusive, eu estou pensando aqui, Salibão, além do nosso participantes, nossos convidados, o Bruno Stefani, que fez isso na Ambev, o LG, que está fazendo isso na CIMED, o Jaime, que está fazendo isso lá na MSD, são convidados que vão estar no evento. Nós temos participantes que já estão executando o Motor 2 nos seus negócios. Então, a chance também de você conhecer a experiência desses participantes. Vou mostrar para você as dores, os amores, que são participantes que estão com a gente há 5, 6 anos na nossa plataforma. Então, a gente sabe como está rodando. Nós temos a honra de visitar empresas que criaram o seu lab e chamam o Motor 2 por nossa causa, inspirados pela nossa tese. Né? Nós visitamos empresas do Oiapoque ao Chuí, né, Salibão? Olha, daqui é Motor 2 por causa de vocês aqui, ó. Criamos Motor 2. Então,
Eles vão estar lá também. É a nossa chance de fazer a diferença no seu negócio. Então, quer participar? De novo, dias 13 e 14 de junho em São Paulo, 2 dias presenciais. Além disso, quem participa dos eventos de gestão da manhã faz parte da comunidade. Todo mês, depois do evento, nós fazemos encontros online, os GA Talks. Então, você faz parte do nosso projeto para sempre. Até quando você desejar. Até nosso último suspiro. Eternamente. Beleza? Se quer participar, só essa ressalva é para poucas pessoas, são 60 participantes no máximo. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Faz a aplicação para estar com a gente, eu garanto que você não vai se arrepender. Aliás, nunca aconteceu nesses 5, 6 anos que a gente está trabalhando. Mas se eventualmente você se arrepender, esse conteúdo não foi o conteúdo que eu desejava, não tem problema. Nosso foco é se comprometer com o sucesso das pessoas, não com o fracasso. A gente devolve o dinheiro. Mas isso não vai acontecer. Nossos eventos têm Nunca NPS. aconteceu. Nunca. O último evento é NPS 98, Salibão. Teve uma pessoa que deu 8. E ela deu 8. Foram 52 respondentes. Eu li cada avaliação. 52 respondentes. De 0 a 10. Teve uma pessoa que deu 8. Sabe por que ela deu 8? Porque ela queria mais um dia. Ela queria mais um dia de evento. Não tiver o NPS 100 por causa disso. E é verdade. Se quiser, eu abro a planilha. Então, esse é o nosso compromisso. Certamente vai ser uma honra ter você conosco. Beleza? Bora. Livro, Salibão. Aí nós temos aqui um livro. Sandrão. Esse é batata, o nosso. né? O nosso. Sandrão, é interessante, né? Você lembra que a minha relação com, com os gurus é muito próxima, né? E o Rancharan é um deles, né? Não são com todos, né? Depois que eu saí da HSM... Continua amigo do Continua muito próximo do Rancharan, do Jim Collins, do William Ury, do Thomas Davenport e alguns, né? E de repente o Charan é um daqueles, Sandrão, que liga do nada, né? Eu tava numa reunião... É verdade, né? Apareceu lá, Rancharan. Eu falei pro cara da reunião, eu pedi a reunião pro cara. Falei, você vai desculpar, mostrei. Ele falou, não, tem... Ele falou, José, quando que você vai vir para os Estados Unidos? Eu falei, daqui um mês eu tô aí. E onde você vai? Eu falei, em Miami. Posso te ver? Eu falei, pode, né? Aí eu cheguei, não sabia o que ele queria comigo, né? Ele falou, José, eu tô muito orgulhoso do que você e o Sandro estão fazendo. Eu tô de olho em você, eu sei exatamente o que tá acontecendo. Você mostrou tudo para ele, né? Mostrei, levei para ele, mas ele sabia já do nosso impacto aqui no Brasil. E eu quero escrever um livro com vocês. O que você acha? Eu falei, o Sandro e eu já tínhamos acabado de publicar. Eu falei, Sandrão, nós vamos... nós vamos declinar. Eu falei, de jeito nenhum. Escrevemos um livro pontual, um pocketbook, mas de muita riqueza, gestão em tempos de incerteza, né? Como blindar o seu negócio da inflação e outras rupturas globais. Tem aqui um playbook fantástico. 6 building blocks. 6 building blocks com toda a experiência que o Charan tem. Né? Talvez o maior pensador vivo da gestão hoje. Possivelmente. Sandrão e o Salibão. Muito conciso, sem enrolação, direto ao ponto. Vale a Um guia. Um guia para você. Aliás, ele está mais atual do que nunca com essa instabilidade toda, Salibão. A gente trabalhou 6 building blocks. Finanças, comercial, comunicação, cultura. Para você, cada um deles, você olhar uma gestão transversal. Entrevistamos CEOs do Brasil. Cara, é bem legal. Vai te ajudar bastante nessa jornada. Beleza? Isso aí, Sandrão. Ficou bom esse conteúdo, hein? Pô, espero que vocês gostem. E não esquece, ó, se você, o nosso outro livro aqui, pré-lançamento até 10 de junho, não perca que tem um bônus especial. Beleza? Vamos nessa? Até a próxima. Abraço.